Pessoal, seguinte, a unidade 7, nossa unidade de estudo a partir de agora, tem como título Emancipação do Brasil, ou seja, a independência do nosso país. A emancipação do Brasil, ela é de 1822, certo? Então, a independência é 7 de setembro de 1822, século XIX. Em 1776, no século XVIII, houve independência dos Estados Unidos. A gente tem que lembrar que essa independência dos Estados Unidos, esse processo de emancipação estadunidense, ele vai influenciar e muito os outros países da América Latina, principalmente, a se tornarem também independentes, a conseguir se livrar de sua metrópole. O objetivo é esse. Eu tenho que me livrar da minha metrópole, assim como as 13 colônias estadunidenses se livraram da Inglaterra, que era, no século XIX, o país mais poderoso do mundo. E no Brasil, quando a gente fala de independência brasileira, quando a gente lembra lá, 7 de setembro de 1822, esse é um processo. Se é um processo, ele não começa em 7 de setembro de 1822. Essa data, ela é o resultado de um processo, resultado de algo que começou já lá no século XVIII, vai culminar no século XIX. A gente falou do processo de independência, a gente falou ali que no século XVIII no Brasil, por exemplo, houveram várias manifestações. A Inconfidência Mineira, que é um movimento lá em Minas Gerais, já era a favor da independência do Brasil se livrar aí dos reais. Então, no século XVIII, já havia movimentos no Brasil pró-independência, pró-emancipação política, ou seja, me livrar dos laços de Portugal. Então, por isso que eu digo que é um processo que vai ter um resultado no século XIX. Quando a gente começa a estudar efetivamente esse processo, que é a unidade 7, ele vai ser remontado, ou seja, vai ser repetido a partir de 1808, tá? Que é uma data muito importante também, né? Que é a vinda da família real para o Brasil. Então, a família real portuguesa veio para o Brasil. Por quê? O que estava acontecendo? Fez com que ela viesse para o Brasil e aí algumas coisas começaram a mudar no nosso país com a família real vindo para cá. Primeiro, a gente tem que lembrar que nós tínhamos a figura de Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte, por sua vez, tinha um exército muito forte, ia dominando toda a Europa. Mas ele não conseguiu chegar na Inglaterra. Lembrem-se que a Inglaterra e a França são inimigas. O que Napoleão queria era atingir a Inglaterra. Ele não conseguia atingir a Inglaterra. Então, ele decretou o bloqueio continental. Certo? O que foi o bloqueio continental? Todos os países. Tá? Então, tem gente com áudio aberto. Está dando interferência. Dá uma olhadinha aí. Quando o Brasil passou, como eu estava falando para vocês, esse período histórico, quando a família real veio para o Brasil, Napoleão decretou contra a Inglaterra um chamado bloqueio continental. O que foi isso? Todos os países invadidos por Napoleão Bonaparte eram proibidos de comercializar com a Inglaterra. E Napoleão fez a mesma coisa com Portugal. Ele chegou ao Império Português e falou para Portugal, o negócio é o seguinte, se vocês continuarem comercializando com a Inglaterra, por quê? Porque Portugal tinha muitos comércios com a Inglaterra, tá? 70% aí da produção do Brasil ia toda para a Inglaterra. Portugal só fazia essa transposição. Então, o Brasil para Portugal era muito importante, porque tudo que ele exportava para a Inglaterra, 70% das suas exportações, vinha do nosso país.
Então, o que acontece? Napoleão chegou para a Dona Maria, chamada Dona Maria Louca. Então, o seguinte, ela tinha entre os filhos Dom João VI, que vai ser o rei de Portugal e depois vai vir para o Brasil. O João não foi preparado para ser o rei ou para ser o príncipe, tá? Ele tinha outro irmão que estava sendo preparado para isso, mas o irmão acabou morrendo de varíola. Então, na verdade, era ele que tinha que ser o rei, mesmo sem preparo algum, totalmente despreparado, mas não tinha o que fazer. Ele assumiria o trono. E ela era descompensada, por isso o nome Maria Louca, né? Não era... tinha alguns probleminhas. Opa, me chamaram? Oi? Opa, me chamaram? Boba. Olha só. E aí, o que acontece? Napoleão vai até Portugal e diz o seguinte, ó, se vocês continuarem comercializando com os ingleses, eu vou invadir o país. Ele ameaçou a invasão de Portugal, a invasão da França a Portugal. Gente, a galera tinha muito medo do exército napoleônico, né? O exército napoleônico era conhecido como o mais forte exército da época. Então, havia um medo muito grande se o exército Napoleão chegasse a Portugal. Dizem alguns historiadores que se Portugal batesse o pé, na época, ele conseguiria ter vencido o exército Napoleão, porque na época em que Napoleão bateu o pé e pediu para que o Portugal não fizesse comércio com a Inglaterra, o exército napoleônico já não estava mais aquilo tudo como era anteriormente. Ou seja, já não era mais a bolachinha mais gostosa do pacote. Ou seja, é claro que permeava aí um medo muito grande por conta do exército napoleônico, mas na época ele já não era tão forte, tão aguerrido como era nos idos no início dos domínios de Napoleão Bonaparte. Mesmo assim, havia um medo muito grande. E Dom João, como estava muito despreparado, não quis saber e contou um 7-1 lá para Napoleão Bonaparte. Falou o seguinte, não se preocupe que eu não vou mais comercializar com os ingleses. Né? Uma mentirinha básica para Napoleão. E Napoleão, então, esperou um pouco e percebeu que foi um 7-1 contado por Dom João VI, que, na verdade, Portugal não poderia deixar de comercializar com os ingleses. Portugal tinha uma dependência com a Inglaterra, ou seja, ele não podia simplesmente chegar para os ingleses e dizer assim, ó, o negócio é o seguinte, galera, Napoleão falou que ia invadir meu país, então, a partir de agora, eu vou cortar o meu comércio com vocês. Não podia rolar, até porque Portugal dependia da Inglaterra, certo? Porque Portugal mandava para a Inglaterra vinho, certo? E comprava da Inglaterra produto têxtil. Mas é claro que a galera precisa muito mais de produto têxtil do que vinho. Então, rolava aí uma relação de dependência entre Portugal e os ingleses. Então, Portugal não poderia deixar de comercializar com os ingleses. Contou uma mentira para Napoleão Bonaparte, que logo descobriu que, na verdade, Portugal continuava comercializando com os ingleses. Por conta disso, tá, gente? Napoleão falou que ia invadir Portugal. E Dom João, ao invés de pegar seu exército e lutar contra Napoleão Bonaparte, ficou um tanto que apreensivo e com um pouco de medo e resolveu pegar toda a corte portuguesa e vir para o Brasil. Então, a vinda da família real para o Brasil é uma fuga da família real, tá? Da invasão de Napoleão Bonaparte. Inclusive, gente, quem ajudou, quem escoltou a viagem e quem protegeu os portugueses, a corte portuguesa, vindo para o Brasil, foi quem? Inglaterra, que escoltou, né, essa vinda da família real para o Brasil. Gente, eles deixaram Portugal na pior situação possível. Eles não queriam mais nem saber. Para onde nós vamos? Para a nossa principal colônia, para o Brasil. Enfim, e aí fizeram a limpa, deixaram Portugal numa situação
tenebrosa. Tipo assim, esquece Portugal agora, eu estou indo para o Brasil, vou levar todo o ouro, todas as riquezas, tudo que me pertence, porque, afinal de contas, eu sou o rei e a coroa portuguesa está migrando, uma migração um tanto que forçada, para a minha colônia, que é o Brasil. Um dos principais livros que contam essa história é esse livro que está aqui na minha mão agora, que é 1808, tá? Do Laurentino Gomes, né? Tem o 1808, 1822 e 1888, certo? Todos do mesmo autor. Então, aqui ele vai falar, vai trazer alguns dados que são importantes aí sobre a vinda da família real para o Brasil. E é bem interessante que, por exemplo, o Museu do Rio de Janeiro, Museu Imperial, né, que pegou fogo no Rio, aquele museu foi um presente dado por um traficante de escravos para Dom João VI, certo? Então, Dom João estava no Brasil, acredito que Dom João deve ter beneficiado esse traficante de escravos de alguma maneira, né? Para que ele fosse presenteado. E aqui no livro vai falar que eles estavam com tanta pressa de fugir de Portugal, estavam com tanto medo que acontecesse alguma coisa, ou de bater de frente com o exército de Napoleão Bonaparte, que, devido à pressa deles, eles esqueceram no cais de Lisboa caixas de prata das igrejas e volumes da Biblioteca Real. Quando Napoleão chegou em Portugal, é claro que as caixas que tinham prata e que tinham ouro ou que tinham objetos religiosos, Napoleão pegou para ele. Só ficou os livros, e depois de alguns anos, os livros vieram para o Brasil e alguns desses livros estão lá na principal biblioteca do Rio de Janeiro, que foi fundada por Dom João, tá? Então, aí ele vai falar aqui no livro, reinava em nome da sua mãe, que era Maria Antonieta, que era considerada cristã, e que ele era totalmente despreparado para poder reinar, estar à frente do país, né? Em 1807, tá? ele reina como imperador absoluto na Europa, certo? O Napoleão Bonaparte. Então, Napoleão como imperador absoluto na Europa. Então, todo mundo tinha medo. Olha só, em novembro de 1807, as tropas francesas marcharam em direção à fronteira de Portugal, prontas para invadir o país e destronar o príncipe regente. Aí, o que o príncipe faz? Ao invés de ir lá e bancar essa briga, ele vai fugir, certo? O Napoleão, ele se comparava ao Carlos Magno, que dominou toda a Europa. Para vocês terem uma noção, em 1808, eu vou falar, a anexação, Napoleão anexou a Espanha, Napoleão anexou Portugal, dobrou o tamanho do seu território da França, Napoleão dominou a Bélgica, a Holanda, a Alemanha, a Itália. Gente, olha o domínio do cara na Europa. É óbvio que era para ter medo desse exército, obviamente, tá? Então, gente... E quem não tinha, morria? Oi? E quem não tinha, morria? Quem não tinha, se quisesse lutar com o exército Napoleão, né? Teve muitos países que resistiram, obviamente, mas o exército napoleônico foi superior. Nessa época, quando ele chega em Portugal, já disse que se Portugal investisse no seu exército, poderia ter até ganhado essa batalha, mas aí o medo fez com que isso não acontecesse, né? Então, vocês sabem que esse livro traz uma informação bem interessante. Que Napoleão, depois de Cristo, é o indivíduo que tem mais livros escritos sobre ele. Então, primeiro, os livros são escritos sobre Jesus Cristo. Em segundo lugar, nós temos a figura de Napoleão Bonaparte, certo? Então, aí, além de Napoleão, ele vai falar aqui de Portugal. Então, fala assim, né?
que 70% das exportações de Portugal para a Inglaterra saíam do Brasil. Então, é ouro, cana e fumo. Então, 70% do que Portugal exportava para os ingleses vinha da sua colônia, que era o Brasil. Então, Portugal tinha uma relação de dependência muito grande com o nosso país. Ou seja, eles necessitavam do nosso país, porque a boa parte das suas exportações dependiam do Brasil. E aqui no livro eu vou falar que o Dom João era tão despreparado, ele tinha um conselho de Estado, tá? Para articular, para falar com ele, para dar as direções para ele, porque ele não conseguia tomar decisões sozinho. Inclusive, ele tinha um roupeiro, que era o seu médico particular. O roupeiro era a pessoa que decidia a roupa de usar, tá, gente? Para você ter uma ideia da falta de decisão de Dom João. Claro, quando ele chega no Brasil, ele vai tomar algumas decisões e ele vai ser importante aqui no nosso país em alguns quesitos, tá? Então, Portugal fez um acordo com os ingleses. Que acordo era esse? Vocês nos protegem para que nós possamos chegar na nossa colônia, vamos para o Brasil, e em troca, quando eu chegar no Brasil, eu vou abrir os portos. Ou seja, presta atenção, o Brasil só poderia vender e comprar dos portugueses, através do Pacto Colonial. Em 1808, quando a família real chega no Brasil, a primeira coisa que ela faz é acabar com esse pacto colonial. Ou seja, agora o Brasil não vai mais vender e comprar para o de Portugal. Ele vai poder comercializar principalmente com os ingleses. Então, a abertura dos portos é o benefício que Portugal vai dar ao país inglês por estar protegendo eles, por estar escoltando eles durante a viagem. Então, vai falar da esquadra. Olha só, a esquadra inglesa tinha duas funções. Proteger o embarque da família real, para que eles pudessem embarcar com segurança, e bombardear Lisboa se o embarque não... Então, vê como eles não estavam preocupados com Portugal, porque os ingleses iam garantir a segurança deles, em contrapartida, se Napoleão, o exército de Napoleão chegasse ali, os ingleses poderiam bombardear e poderiam proteger ali a família real para que ela conseguisse embarcar. Ó, no 3 de novembro, a esquadra inglesa apareceu, né, para português, com uma força de 7.000 homens para proteger a família real, certo? Então, para eles conseguirem embarcar e irem, então, para chegarem no nosso país. Então, gente, Portugal não tinha dinheiro, tá? E nem gente para manter o império colonial. Eles não tinham mais dinheiro. Para vocês terem uma ideia, eles dependiam do Brasil para conseguir comercializar com os ingleses, certo? Então, é o seguinte, lá na apostila de vocês, vamos pegar lá na apostila de vocês, para a gente começar a trabalhar lá com o material de vocês. A apostila de vocês na página 40, peguem lá. A apostila na página 40. Eu lembro de uma gíria que eu ouvi falar que foi criado nessa época do Napoleão, de Portugal, que hoje em dia a gente não usa muito, mas estou a ver navios. Sim, sim, sim. Napoleão, na verdade, tinha muito medo, Malu, e o seguinte, Napoleão tinha medo da Inglaterra. Napoleão tinha medo do exército inglês, tá? Então, diziam que ele tinha meio que, estou a ver navios, era dos sonhos que ele tinha, tipo assim, que perturbavam eles, e aí ele tinha medo do quê? Dos navios ingleses, porque por terra o exército napoleônico era o mais forte, por terra, mas por mar ele não conseguia vencer a marinha inglesa. Vamos lá na página 40. Página 40, a gente tem o Organize as Ideias. Lembra que o
as ideias é sempre uma retomada da unidade anterior, da unidade que nós falamos. Então, fala da Conjuração Mineira, de 1789. Quero lembrar vocês, só lembrando, é um processo de independência do Brasil. E é um processo, lá no século XVIII, já tem um movimento querendo que o Brasil se torne independente. E a Conjuração Mineira. Então, fala o seguinte: uma das suas causas foi o aumento dos impostos da metrópole? Sim. Lembra lá da questão ligada principalmente ao ouro. Objetivava a separação de Portugal e a implantação de uma república? Sim. Verdadeiro. Portugal. Entre os produtos do movimento estava a abolição da escravatura? Não. Eles não queriam acabar com a escravatura. Então, a letra C. 1 e 2 são verdadeiras. Lembrem-se de uma situação. O Brasil se tornou independente, sim, mas a escravidão continuou. Tá? Não houve mudança. Não houve abolição da escravatura. Por mais que lá no século antes, a independência é no século XIX, por mais que desde o século XVIII já tem movimentos querendo acabar com a escravidão, já existem movimentos abolicionistas, isso não vai acontecer. Número 2. A respeito da Conjuração Baiana, ocorrida em 1798, assinar as afirmativas, ou seja, Conjuração Baiana, movimento mais popular, né? E aí sim eles queriam a abolição da escravatura. Aí diz assim: tratou-se de uma revolta de caráter social que envolveu representantes das classes mais humildes? Sim. A falta de produtos de primeira necessidade e os altos preços dessas mercadorias podem ser consideradas causas da conjuração? Sim. Sim. Os comerciantes portugueses participaram do movimento? Não, é um movimento de caráter popular, das classes mais pobres. Então, a alternativa 1E, 2 também a alternativa C. Certo? Muito bem, olha lá. Então, nós temos aqui, ó, da família real para o Brasil. Então, aqui na apostila de vocês, na página 41, vai falar do bloqueio continental, que foi algo instituído pelo Napoleão Bonaparte, invadia os países e decretava que todo país que foi dominado por ele, que não eram poucos na Europa, não deveriam mais comercializar com a Inglaterra. Foi um tiro no pé de Napoleão Bonaparte. Qual era o objetivo de Napoleão Bonaparte nessa época aqui, do bloqueio continental, que é 1806, né? Um pouquinho antes. A Inglaterra tinha passado pela Revolução Industrial em 1750, estava se estabelecendo como um país muito importante e um país que estava vendendo seus produtos para toda a Europa, enriquecendo por conta disso, obviamente. O que Napoleão queria? Queria que a França se tornasse um país industrializado, igualinho, como dizia a minha avó, igualinho à Inglaterra. Então, qual era o objetivo da França? Tá? Se tornar muito parecida ou tão importante, tal qual os ingleses para a indústria. Então, o que Napoleão pensou? Eu decreto todos os países que eu domino um bloqueio continental para com a Inglaterra, eles não podem mais comprar produtos dos ingleses. Eles não podem mais comprar produtos dos ingleses. Quem vai vender produto para essa galera? Euzinho, a França. Tá? Então, o que Napoleão pensou? Decreto bloqueio continental contra a Inglaterra. Quem vai produzir esses produtos e vai abastecer esses países sou eu. Se eu produzo esses produtos, abasteço esses países, eu vou enriquecer e vou me tornar mais importante do que os ingleses. Era essa a pegada de Napoleão Bonaparte. Por que o tiro saiu no culatra? Porque a França não estava preparada para conseguir vender esses produtos. A França não estava preparada para conseguir esses produtos, ou seja, ela não tinha indústria suficiente
e ela não daria conta, como não deu conta, de produzir esses produtos para os demais países. Então, foi um fracasso, não deu certo. Tá? O objetivo de Napoleão era frear os ingleses e isso não aconteceu. Mas qual vai ser o resultado dessa decretação de bloqueio continental? É que ele vai afetar diretamente o país português. Como Portugal depende da Inglaterra, Portugal não consegue se livrar dos ingleses, Portugal não consegue acabar com o seu comércio com a Inglaterra, e aí Napoleão Bonaparte vai invadir Portugal, certo? Então, vai falar assim, ó, no dia 29 de novembro de 1807, partiram do Porto de Belém, em Portugal, 55 deles portugueses, e demais ingleses, os quais faziam a escolta da corte. Essas embarcações transportavam cerca de 16 mil membros da elite portuguesa. Gente, chegaram no Brasil 16 mil pessoas. É uma galera, é muita gente. A gente está falando do século XIX, né? Então a gente está falando aí de 1808, deles no Brasil. 16 mil membros. Os documentos referentes à administração do reino e todas as riquezas dos cofres públicos, além de uma infinidade de bagagens pessoais e animais vivos que seriam usados na alimentação. Galera, chegava a 16 mil pessoas, não sei quantos baús, não sei quantos pertences, dessa, porque é a corte portuguesa. Eles fizeram uma limpa nos cofres públicos. Portugal na míngua, eles deixaram Portugal na miséria. Agora, a corte portuguesa vai estar no Brasil. Então, todas as mudanças que vão ser propostas pela corte portuguesa vão ser propostas com o objetivo de mudar o nosso país, porque, afinal de contas, vamos estar aqui. Então, isso é importante a gente estar falando. Então, olha só, é importante ressaltar que Dona Maria, a rainha de Portugal, e em razão de sua doença mental, o seu filho Dom João, o príncipe regente, é que assume o poder. Aí, olha, tem as conexões, vamos fazer as conexões aqui, depois a gente falar do governo vai ser bem importante. Olha ali, vai falar de Napoleão Bonaparte, vamos ver se a gente consegue. O grande inimigo de Napoleão Bonaparte era a Inglaterra, que dominava a economia europeia. Sim, sim. Estudei Napoleão. 2. Com o objetivo de destruir a economia inglesa, Napoleão Bonaparte invadiu a Grã-Bretanha. Não, ele não invade a Grã-Bretanha, ele tem medo, tá? Ele não conseguiria fazer isso. Se ele consegue fazer, se ele tenta invadir a Grã-Bretanha ou a Inglaterra, ele perderia. Ele sabia disso. Portanto, ele nem tentou, porque a marinha inglesa era muito superior à marinha francesa. Ele só conseguia dominar os países por terra, certo? Por isso que ele vai dominar a Bélgica, a parte da Alemanha, tá? O exército forte de Napoleão Bonaparte era um exército por terra. Então, está errado 2. Napoleão adotou uma política ofensiva de destruir a Inglaterra indiretamente, acabando com o lucrativo comércio desenvolvido pelos ingleses. Sim, qual era o nome? Bloqueio continental. Então, ele queria bloquear o comércio com a Inglaterra. Então, ele chegava nos países e dizia o seguinte: olha, ou vocês parem de comercializar com os ingleses, ou vocês vão sofrer inúmeras sanções. Seu território será invadido, seu território será dominado. Ou os territórios que eram dominados por Napoleão Bonaparte, a primeira coisa que ele fazia era proibir o comércio com os ingleses. Então, o objetivo de Napoleão Bonaparte com o bloqueio continental realmente destruir a economia inglesa, já que eu não posso invadir a Inglaterra, já que eu não consigo, por mar, dominar esse território, eu vou dar um jeito de acabar com os ingleses de uma outra forma, de maneira indireta. Foi o que ele fez, decretando o bloqueio continental. O objetivo dele é que a França se tornasse tão poderosa quanto os
ingleses, coisa que acabou não dando certo, porque eles não estavam preparados para isso. Alternativa D. 1 e 3 são verdadeiras, certo? Aí, 2. A respeito do bloqueio continental por Napoleão Bonaparte, analise as afirmativas a seguir, certo? O bloqueio continental terminou a proibição de todos os países europeus de comercializar com a Inglaterra? Sim. Certo? A imposição do bloqueio continental visava a destruição econômica da Inglaterra, a principal reino rival da França? Sim, também. Tá? Aí, Portugal não cessou o comércio com a Inglaterra, apesar de ter uma economia bastante desenvolvida. Gente, Portugal não cessou o comércio com a Inglaterra mesmo. A economia era bastante desenvolvida, a economia era autossuficiente. Gente, a economia de Portugal era autossuficiente? Não precisava do Brasil? Não, gente. Tem que ler toda a alternativa. Portugal depende do Brasil. 70% das exportações que Portugal fazia para a Inglaterra vinha da onde? Do nosso queridinho país. Tá? Ou seja, era uma relação de dependência. Então, não era autossuficiente Portugal. Não está errado. 4. A continuidade do comércio com a Inglaterra determinou a invasão de Portugal por tropas francesas? Portugal continuou comercializando porque dependia dos ingleses e aí fez com que a Inglaterra acabasse invadindo Portugal. Certo? Muito bem. Olha só. De tarefa para sexta-feira, a tarefa para sexta-feira é vocês verem o RA da página 42 e o RA da página 43. Tá? A tarefa é essa. E dá para ver o RA da página 44 também, tá? A gente vai falar sobre isso. Então, RA da página 42, RA da página 43 e RA da página 44. Nós vamos falar sobre isso na sexta-feira, certo? Sobre essas mudanças que começaram a acontecer no Brasil a partir da vinda da família real. Gente, são inúmeras mudanças. Bibliotecas, a urbanização do Rio de Janeiro, tá? Quando a família real chegou no Brasil, imaginem vocês, 16 mil pessoas desembarcando aqui, e aí as ruas eram estradas, não tinha pavimento. As mulheres de Portugal tinham que arrastar seus vestidos na lama, literalmente, quando chovia, ou no pó. E aí eles começam a pensar de forma diferente. Claro, esse pensamento vai ser voltado muito para a coroa portuguesa, vai melhorar a vida da coroa portuguesa, mas vai incentivar e vai chegar no Brasil bibliotecas, tá? Universidades, porque, afinal de contas, agora a corte portuguesa está no nosso país. E aí eles vão começar, e com isso, o primeiro jornal, a imprensa no nosso país, vai ser nesse período também. Ou seja, nós vamos ter algumas mudanças que são muito importantes, advindas da vida da família real para o nosso país.